Olá, poderosos. Professor Renato Martins, dando continuidade aí ao vídeo das sub-regiões do Nordeste. Então, agora a gente vai destacar a sub-região do Sertão e do Meio Norte. Então, acompanha aí para a gente dar continuidade a essa aula. Na aula 1, a gente tinha falado da Zona da Mata e do Agreste, então agora vamos destacar aí o Sertão. Sertão é a maior sub-região do Nordeste. Então, nós temos aí o domínio da Caatinga, do semiárido, né? Então, aqui no mapa a gente consegue visualizar aí, pega aí quase todo o estado da Bahia, grande parte do Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e todo aí o estado do Ceará. Então, o Sertão é a maior sub-região, ela tem ali o clima semiárido, é o clima mais seco do Brasil. A vegetação é a caatinga, tem solos rasos, pouco estruturados, só que muito rico em minerais. A gente vai falar um pouco mais aí desse solo mais adiante. O sertão do Nordeste ele é circundado por planaltos, chapadas e serras. Então a gente pode até destacar aí, por exemplo, o Planalto da Borborema, Chapada Diamantina. Então, essas formações em volta do sertão, eles funcionam aí também como a contenção da entrada da umidade, tanto do oceano quanto da Amazônia ali. Então, nessas bordas, você vai encontrar ali um aspecto de mais umidade, né? Então tem mais umidade nessas regiões e essas regiões se desenvolvem plenamente na agricultura. É importante, por exemplo, a gente destacar o oeste da Bahia, né? Vou até colocar aqui, ó, a região do oeste da Bahia, que faz parte do sertão, está inserido no Mapitoba, inclusive que a gente já destacou aí o Mapitoba em outras aulas. Mapitoba, para quem não lembra, é a região ali que compreende, né, o estado da Bahia, né, o oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão e o estado do Tocantins, né, que é o sul e leste do Tocantins. O Mapitoba é uma área de grande desenvolvimento aí nos últimos anos, principalmente da soja. Então teve um grande impulso aí nas duas últimas décadas, né? A região como um todo, a sub-região do sertão, ela veio se transformando muito, ela vem tendo aí vários pontos de investimento. E na agricultura, principalmente ali nessa área chamada de Mapitoba, ganhou aí vários investimentos e transformou completamente a paisagem. A área do sertão, né, também tem essa dicotomia, né, que além da agricultura de subsistência praticada ali pelos pequenos agricultores, aquela imagem do retirante, o sertanejo, o vaqueiro, né, que tem ali sua pequena propriedade, em outro ponto a gente tem os grandes latifundiários, os coronéis, aquele pessoal que tem tanto domínio político quanto domínio das terras do Nordeste. Então essa perspectiva ali acaba duelando no sertão do Nordeste. E você tem importantes áreas de irrigação. E, consequentemente, a irrigação, como ela tem um custo muito alto para ser aplicada, apesar de ter uma rentabilidade muito alta, então o pequeno produtor, aquela agricultura de subsistência, ela quase que não consegue desenvolver a irrigação. Então, toda vez que a gente falar de irrigação no sertão, você tem praticamente uma certeza aí, né, salvo algumas regiões, com alguns projetos muito pontuais, a maior parte dos projetos de irrigação ela é desenvolvida em grandes propriedades, em propriedades ali com poder econômico que possibilita essa prática. Então, por exemplo, olha só, aqui a gente tem uma visão do sertão que é uma paisagem que foge à regra. Na verdade, o sertão nordestino, o domínio do semiárido, existe um ciclo de chuvas que dura ali em torno de 3 meses, que é o chamado inverno lá do Nordeste, e que chove uma quantidade de chuva suficiente para fazer toda a paisagem ser transformada. Ela muda completamente. Então, aqui nessa imagem é uma imagem do sertão no período das chuvas. E inclusive aqui, ó, você tem até o cultivo da palma. Ó, dá para ver aqui no fundo da imagem é uma cactácea que é usada como forrageira. Ela não é nativa do Brasil. Ela foi introduzida aí e ela é muito utilizada no Nordeste como forrageira. E aqui o rebanho de cabras. Então, lembrando que o Nordeste tem o maior rebanho de cabras do Brasil. Então, a pecuária de caprinos lá, ela é muito explorada, até porque é um animal muito resistente a esse período da seca.
E essa área aqui, essa propriedade, ela está relacionada a uma pequena propriedade, a uma pequena ou média propriedade. Inclusive, você vê aqui a cerca, ó, bem improvisada, com a própria madeira da caatinga, né? Então, você tem aí essa perspectiva, né? Dentro do sertão, a gente pode destacar essas áreas aqui, ó. O Vale do Açu, grande produtor de frutas, como manga, melão e uva. Então, quando eu coloco essas regiões aqui que a gente está comentando agora, é onde o capital predomina, então onde tem um investimento mais robusto, né? A polo de Juazeiro e Petrolina, então Juazeiro na Bahia e Petrolina ali em Pernambuco. Forte produção de frutas também, né? Não sei se todo mundo já sabia disso, mas o sertão do Nordeste é um polo fruticultor no Brasil. Inclusive, a maior parte da produção de frutas é para exportação, tanto para abastecer o mercado interno quanto para abastecer o mercado externo, principalmente aqui em relação à uva, né? Praticamente quase toda a uva, inclusive vinhos que são produzidos lá de ótima qualidade, são todos exportados. Ali o oeste da Bahia, como a gente já falou, né, que faz parte ali da chamado Mapitoba, né, é a área de produção de soja, além de produção de café e frutas. Então, essa região, ela foi um atrativo aí de empresas agrícolas, né? Então, empresas agrícolas do sul do país, principalmente, estão indo para o Nordeste em busca ali das terras baratas e da localização estratégica. Por que a localização estratégica? Um dos principais parceiros econômicos do Brasil é a União Europeia. Então, você tem ali uma região que está muito mais próxima da União Europeia para fazer ali a comercialização e exportação de produtos, principalmente produtos primários, né, para a Europa. Então, o Nordeste aí se destaca e vem recebendo esses incentivos de investimentos. A região do Nordeste tem também ali no sertão o chamado Polígono das Secas. O Polígono das Secas é uma área delimitada, a gente pode ver aqui no mapa, ó, uma área delimitada que é reconhecida pelo governo, que recebe incentivos financeiros. Então, existe uma política pública voltada às localidades que estão inseridas dentro do Polígono das Secas. E foi criada pelo próprio governo, pelo próprio sistema político, né? E ali tem esse amparo. Então, a gente pode perceber que, inclusive, o Polígono das Secas abriga também municípios do norte de Minas Gerais. Minas Gerais, que é um estado da região sudeste. Então, a região ali, o Vale do Jequitinhonha, né, o famoso Vale do Jequitinhonha no estado de Minas Gerais, faz parte também do Polígono das Secas e recebe esses incentivos do governo também. Dentro da região do Polígono das Secas, a gente pode destacar a perspectiva da indústria da seca. Então, existe uma exploração, né? Por exemplo, o Nordeste ele é pobre porque é seco ou é seco porque é pobre. Então, a gente está falando da região mais pobre do Brasil e dentro da região mais pobre você tem ainda uma área que é mais pobre ainda, que compreende ali os piores indicadores sociais, está ali dentro do sertão. Então, a gente consegue fazer uma diferenciação muito grande. E dentro do sertão, tem essa perspectiva muito forte da indústria da seca. Então, o que é a indústria da seca? Então, a indústria é um processo contínuo. Então, quer dizer o quê? Que é uma exploração contínua do quê? Da seca, que é um aspecto, um fenômeno, uma característica do Nordeste. Então, você não consegue pensar no Nordeste sem pensar na seca. Tem muita gente que conhece o Nordeste só pelo ponto de vista turístico, lá no litoral do Nordeste, mas a gente não pode fugir dessa característica do Nordeste. É um clima semiárido. Tem ali no máximo 3 meses de chuva, o restante do ano é seca. Então você tem ali ó, uma ideia muito forte, né, da explicação para a pobreza de quem vive no sertão do Nordeste. Então por que as pessoas são pobres? Porque o Nordeste é seco. Mas a gente tem que perceber o seguinte, toda vez que a estação da seca, na período de estiagem, ele se prolonga ou tem ali uma oscilação no ciclo de chuvas, os governos, tanto locais, municipais, né, quanto estaduais, eles promovem ali alguns decretos, né, de políticas emergenciais. Então, eles conseguem recursos, inclusive recursos federais, para aplicar na contenção do problema, sem precisar, por exemplo, fazer licitações para contratar empresas ou obras. E isso rola muito dinheiro, então.
Aí qual que é a ideia? Vamos supor, vamos imaginar uma situação. Um município que está ali numa situação extrema por causa da seca, aí o prefeito ele decreta ali um estado de calamidade, de emergência, consegue verba, e aí, por exemplo, a primeira coisa que ele vai fazer é contratar caminhão-pipa. Então ele pode pagar o preço que ele quiser. Até ele vai alegar um preço mais elevado porque os caminhões estão sendo muito ocupados, então ele paga um preço mais alto. E ele pode contratar qualquer empresa, pode ser uma empresa de um amigo dele, de um parente dele, dificilmente vai ter uma fiscalização efetiva em cima disso. Então ele contrata o caminhão-pipa. O caminhão-pipa é paliativo. Aí vamos supor então que ele propõe a construção de um poço. Aí aquele poço ele pode construir, por exemplo, dentro da propriedade dele, dentro da propriedade de um parente ou de um amigo, então não vai servir a população. Aí vamos supor que ele propõe então uma coisa mais efetiva para empregar a mão de obra local. Aí ele propõe então a construção de um reservatório, de um açude. Aí das duas uma, ou aquele açude vai ser construído também dentro de uma propriedade de interesse dele, ou aquele açude vai ser feito de uma forma tão precária, tão ruim, que depois ali de uns 2 ou 3 anos aquele açude já não tem mais vamos supor, vem as chuvas, acumula água ali e ele se rompe. Então depois de 2, 3 anos ele vai ter que ser refeito. E essa perspectiva de refazer as mesmas obras sempre entra nesse círculo vicioso que é a indústria da seca. E sempre vai ter a entrada de verbas adicionais para promover aquelas políticas que são ineficientes. Então, por isso que a gente chama de indústria da seca. E aí você imagina lá, aquele cidadão que estava prestes a abandonar tudo que ele tinha, ele é empregado pela prefeitura para promover ali uma obra, então ele vai receber, mesmo que seja muito pouco, ele recebe, ele consegue se manter. Então ele gera aquele sentimento de gratidão por aquele político e acaba gerando aquela continuidade de famílias, de grupos políticos, tal forma ali uma verdadeira oligarquia. Você não tem mais o voto de cabresto, mas você tem essa relação com o político e o dinheiro público que acaba vinculando ele sempre à permanência do cargo público. Então ali, ó, algumas imagens para a gente fazer um contexto também, né, do sertão, né, aquela paisagem que a gente está habituado a ver mesmo, né? E a figura do retirante, né? Que é o verdadeiro sertanejo, o verdadeiro indivíduo que sofre com todo esse processo e acaba sendo explorado, né? Pelo sistema político. E aqui a gente tem uma série, né? De Cândido Portinari que retrata essa vida do retirante. Então, muitos retirantes, eles, quando não tem uma outra alternativa, eles acabam fazendo o quê? A migração sazonal ou transhumância para a zona da mata ou até mesmo para outros estados, né? A região sudeste, principalmente a São Paulo, foi um ponto receptor durante muitos anos desses nordestinos que saíam fugindo da seca para buscar novas perspectivas. Inclusive, essas mudanças que ocorreram no Nordeste nas últimas décadas aí, impulsionou o que? A migração de retorno, que é a volta daqueles nordestinos que foram, principalmente para o Sudeste, né, para São Paulo, estão retornando para a região em busca ali dessa prosperidade que vem ocorrendo. A região do sertão, que é o domínio do semiárido, então tem muitos rios temporários ou intermitentes que eles secam e ficam secos a maior parte do ano. Então o que a população acaba fazendo? Indo nesses leitos secos e cavam a área ali do leito para tentar achar água no subsolo. Ou ali em algumas áreas que tem reservas superficiais, né, em reservatórios, açudes, acaba tendo que dividir a água com os animais. Então, o mesmo ambiente, o mesmo local que os animais bebem água, essas pessoas às vezes têm que caminhar quilômetros até chegar nessas fontes de água para poder manter as suas atividades rotineiras. O Rio São Francisco, que é o principal rio ali da região Nordeste, inclusive é chamado Rio de Integração aí, que nasce no sul de Minas Gerais, né, e faz essa integração com a região do Nordeste. É um rio que tem uma importância econômica muito grande. Por quê? Ele é utilizado para navegação, para geração de energia, então temos ali importantes usinas hidrelétricas, é usado para pesca, é usado para irrigação. Então você tem uma viabilidade econômica muito grande no Rio São Francisco. Consequentemente, o impacto ambiental acumulado nesse rio é muito grande. E
é colocada aí como um grande contexto, né, de grande importância, não só econômica, mas também até cultural, né, nessa perspectiva do Rio São Francisco atravessando a região mais árida do país. Ali no sertão existem vários projetos, né, para vincular ali a redução do problema da seca. Então, alguns dos projetos, na sua construção das cisternas, as cisternas é um sistema de captação de água do telhado das casas e armazenamento num poço ou numa caixa d'água subterrânea. O problema das cisternas, muitas vezes, é a qualidade da água dentro do reservatório, porque às vezes a água fica ali ao ano inteiro, né? Então essa água, não, às vezes, na maior parte das vezes, não recebe um tratamento adequado e acaba tendo uma qualidade muito ruim. Os açudes, que muitas vezes fica muito longe das pessoas ou tem que ser compartilhada com animais. E o mais polêmico de todos, né, é a questão da transposição do Rio São Francisco, que tem ali um forte apelo para servir como a irrigação, né, para fortalecer a irrigação para outras áreas. Aí aqui, por exemplo, a gente pode observar no mapa, né? Então aqui é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco seria desviado. Na verdade, algumas partes desses dois canais são dois canais mais importantes. É o canal leste e o canal norte. Ou eixo leste e eixo norte. Então, é a interligação da água de São Francisco com outros rios temporários, intermitentes, que vai predominar na região do estado da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, são os 3 estados aí beneficiados por esse processo da transposição do Rio São Francisco. As críticas, elas se acumulam, então a gente vai comentar aqui algumas. Por exemplo, a própria ideia de fazer uma transposição do Rio São Francisco vai diminuir o volume de água de São Francisco e isso vai comprometer um rio que já está muito degradado. Então você vai tirar muita água do leito de São Francisco e isso vai trazer mais prejuízos ambientais para o Rio São Francisco, principalmente na foz do rio. Outro problema é o consumo de energia para fazer o bombeamento dessa água até essa água chegar nesses canais. Outra, assim, uma das maiores críticas é que essa água ela não vai servir uma porcentagem grande de pessoas. E essa água vai acabar servindo a um grupo muito seleto. Então, ela vai atravessar em áreas de grandes latifúndios e que o pequeno produtor, que muitas vezes vai estar a alguns quilômetros desses canais, ele não vai ter dinheiro, não vai ter condições financeiras para usar essa água. Então, o uso principal proposto aí é irrigação, né? Irrigar terras para a produção agrícola. E o pequeno produtor vai acabar não tendo essa chance. Então, por isso que existe uma contradição muito grande dessa obra aí da transposição do Rio São Francisco, que era para ter sido entregue já há muito tempo, né? Ela vem sendo construída aí desde o governo do ex-presidente Lula e muitas áreas aí foram abandonadas pelas empreiteiras que foram envolvidas em esquemas de corrupção. Então a gente tem aí ainda um bom tempo para visualizar essa questão da transposição do Rio São Francisco. E aqui a gente tem, né, a perspectiva do uso, né, da água da transposição para irrigação, lembrando que o Vale do São Francisco, principalmente no estado da Bahia, já é um grande centro fruticultor. Passando do sertão, indo mais ao oeste, a gente chega na região do meio norte. Meio norte, que é também uma região de transposição, né? Você tem ali a transição do sertão, um ambiente seco, para a umidade da floresta amazônica. Então a gente tem aqui, ó, pegando principalmente, né, o estado do Maranhão e grande parte do estado do Piauí. A área vegetal, né, o ecossistema ali é a região da Mata de Cocais, que é uma faixa de transição, mistura ali algumas espécies da Mata Atlântica, não, desculpa, né, da Floresta Amazônica, da Caatinga, até mesmo do Cerrado. E destaque dentro da Mata de Cocais é a carnaúba e o babaçu. Tanto a carnaúba quanto o babaçu são muito explorados do ponto de vista para obtenção de fibras, de óleos, a castanha. Então, você tem ali um extrativismo vegetal muito intenso na região. A maior parte desse extrativismo vegetal ele é sustentável, porque é desenvolvido ali também por comunidades tradicionais. E você tem, além de extrativismo vegetal, na Mata de Cocais, né,
o desenvolvimento da risicultura, que é o cultivo do arroz. Como é uma região ali, parte da região recebe muita chuva proveniente ali do clima amazônico, do clima equatorial, favorece aí o cultivo do arroz. Dentro dessa perspectiva, então, para a gente fechar a ideia do Nordeste, né, a gente pode destacar, né, que a economia do Nordeste cresceu nos últimos anos em todas as sub-regiões. Isso ocorreu graças à integração das demais regiões e a gente pode destacar muito a perspectiva dos investimentos do governo. Então, desde o JK, do Juscelino Kubitschek, quando ele criou a Sudene, a região Nordeste ela vem recebendo incentivos fiscais e econômicos muito fortes do governo. Só que nos últimos anos, principalmente a partir da década de 2000, a região Nordeste ela criou um processo mais intenso de desenvolvimento. Hoje aí representa cerca de 13% do PIB, né? Seria a terceira região mais rica do país. E aí a gente destaca, né, a questão da produção agrícola, a indústria cresceu muito, o estado da Bahia recebeu indústrias automobilísticas, então isso favoreceu muito esse processo de crescimento da região, inclusive aí destacando a migração de retorno que a gente já comentou, né? A perspectiva para a indústria, né, que encontra lá mão de obra barata, e o governo muitas vezes oferece a qualificação dessa mão de obra para suprir essa demanda dessas indústrias. Então, isso tudo tem ali aquele mercado consumidor que em expansão para promover exatamente essa perspectiva da busca de serviços. Então, a parte de serviços cresceu muito, aí a perspectiva da Copa do Mundo, que foi disputada em algumas cidades ali, então houve um incremento muito forte, né, no campo do turismo também. Então, tudo isso favoreceu a região do Nordeste. Sem destacar, aliás, não esquecendo de destacar, os mangues, né, que são importantes formações ali de ecossistemas, serve para a reprodução de várias espécies e que corre muito risco da degradação, principalmente pela expansão urbana nessas áreas. Então, ocupações inadequadas e irregulares nas áreas de manguezais vem afetando muito esse bioma. E o Nordeste, apesar de ter melhorado muito, ainda compreende a região do Brasil que tem os piores indicadores sociais, grande concentração de renda e de terra, e a gente tem aí essa perspectiva de melhoramento ainda da região Nordeste. Então, espero que você tenha compreendido, continue acompanhando a gente e até a próxima aula. Fica aqui meu